Olá pessoal, o tema desse vídeo será o princípio da proporcionalidade e a sua aplicação na seara penal. O aspecto histórico do princípio da proporcionalidade é que, inicialmente, ele não era observado na seara penal, ou seja, não havia uma proporcionalidade entre a conduta e a sanção. Muitas vezes a sanção era muito maior em proporção à gravidade da conduta. Contudo, ao longo do tempo, surgiu o pensamento de Beccaria. Ele era contrário à pena de morte e às penas cruéis. Então ele pregou o princípio da proporcionalidade da pena à infração praticada, dando relevo ao dano que o crime havia causado à sociedade. Ou seja, verificou-se aí a necessidade de conferir uma proporcionalidade entre o crime e a pena que lhe foi aplicada. Já a origem normativa do princípio da proporcionalidade remonta aos itens 20 e 21 da Magna Carta do Rei São João Sem Terra de 1215. Nos moldes atuais, ele foi desenvolvido inicialmente na Alemanha e funciona como uma forte barreira impositiva de limites ao legislador, ou seja, uma proporcionalidade abstrata. Ainda incide na aplicação da pena, chamando-se de proporcionalidade concreta, e em sua execução, conhecida como proporcionalidade executória. Modernamente, o princípio da proporcionalidade que se encontra implícito na nossa Constituição Federal deve ser analisado sobre uma dupla face. Ele constitui uma proibição ao excesso e busca impedir a proteção insuficiente do bem jurídico tutelado. Vale ainda destacar, quanto ao princípio da proporcionalidade, que ele não se confunde com o princípio da razoabilidade. Embora os fins sejam similares, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade eles se diferem em razão da origem e da estrutura de aplicação. A razoabilidade, ou mais precisamente o princípio da irrazoabilidade, ele tem origem na jurisprudência inglesa, que a partir de uma decisão proferida em 1948, passou a rejeitar atos ou decisões que fossem excepcionalmente irrazoáveis ou que nenhuma autoridade razoável adotaria. Trata-se, portanto, de um teste de razoabilidade para se aferir se a Corte tem ou não legitimidade para eliminar um ato que foi submetido ao seu crivo. Ainda nós temos o princípio da proporcionalidade, dito por sua vez como originado da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Como observa Virgílio Afonso da Silva, embora a proporcionalidade e razoabilidade tenham objetivos semelhantes, esses termos não são sinônimos, tanto que um ato, segundo ele, pode ser considerado desproporcional, por exemplo, uma leve intervenção em um direito fundamental desprovida de fundamentação constitucional, o que, embora desproporcional, não seria absurdamente irrazoável. Logo, ainda que se busque, por intermédio de ambos, controlar as atividades legislativa ou executiva, limitando-se para que não restringam mais do que o necessário os direitos do cidadão, esse controle é levado a cabo de forma diversa, caso seja aplicado um ou outro critério. Enquanto lá no princípio da razoabilidade, aplica-se o teste da irrazoabilidade, a fim de se verificar se esses atos são excepcionalmente irrazoáveis ou se alguma autoridade razoável o adotaria, no princípio da proporcionalidade, o exame é feito através de uma estrutura definida, com sub-regras ou submáximas independentes, que são aplicadas de maneira sucessiva e escalonada.
Ou seja, o princípio da proporcionalidade, para ser aplicado, ele tem que ser analisado através de seus 3 desdobramentos, analiticamente abordados por Humberto Ávila. E quais são esses desdobramentos? A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Quanto ao exame da adequação, também conhecida como idoneidade, nós temos que toda a intervenção em um direito fundamental ou em outro direito deve ser apta a promover e a fomentar, a incentivar a realização de um fim constitucionalmente legítimo. No caso, então, nós temos que verificar se a intervenção que se procura realizar, ela é apta a promover o fim que ela se propõe, e fim este legítimo. Se nós conseguirmos verificar que sim, que essa intervenção ela é apta a promover o fim legítimo a qual ela se propõe, nós temos idoneidade ou adequação. A doutrina ainda estabelece e acrescenta que essa intervenção ela precisa ser apenas apta a atingir este fim legítimo que ela persegue. Ela não precisa atingi-lo efetivamente, mas precisa ser apta a atingir. Depois do exame da idoneidade, ou seja, verificando se há adequação, no caso concreto, nós temos o exame da necessidade, ou seja, nós precisamos verificar se existem outros meios alternativos àquele que está sob análise e que possa promover igualmente o direito que está sob apreciação, sem restringi-lo ou restringindo de uma forma menos grave. Ou seja, aqui se realiza no exame da necessidade um teste comparativo de consideração de medidas alternativas que possam promover o mesmo fim. Por quê? Porque uma medida ela não será necessária se a sua finalidade também puder ser alcançada por um outro meio, melhor dizendo, menos gravoso. Então, se eu tenho um outro meio menos gravoso que possa atingir o mesmo fim, não há necessidade na aplicação da medida sob análise. Agora, se não existem outros meios alternativos menos gravosos para atingir a finalidade pretendida, nós temos sim então a necessidade de adotá-la. Passada a análise da adequação, ou seja, da potencialidade, da aptidão de se alcançar o fim pretendido. Passada a análise da necessidade, ou seja, da análise se existe ou não outro meio alternativo menos gravoso. Superadas esses vetores, esses requisitos e verificada, portanto, a adequação e a necessidade da medida, seguimos para a análise do último requisito, a proporcionalidade em sentido estrito. Esse exame, segundo Humberto Ávila, ele exige a comparação entre a importância da realização do fim, ou seja, a importância do fim, da finalidade, e a intensidade da restrição imposta ao direito. A pergunta que se deve ser formulada quando se analisa a proporcionalidade em sentido estrito é a seguinte: o grau de importância do fim que eu pretendo justifica a restrição que eu causo ao direito? Ou as vantagens causadas pelo fim que eu pretendo são proporcionais às desvantagens causadas pela adoção do meio que eu estou utilizando? Avalia a importância do fim corresponde à desvalia da restrição causada? Aqui nós temos um controle de sintonia fina, que indica a justeza da solução alvitrada ou a necessidade de sua revisão. Essa etapa consiste em um sopesamento entre os direitos envolvidos a fim de evitar que uma medida estatal, a despeito de adequada e necessária, restrinja direitos além daquilo que a realização do objetivo perseguido seja capaz de justificar. Dito de outro modo, os benefícios que derivam da proteção do bem jurídico
da perspectiva da proteção do bem jurídico, eles têm que compensar os custos que a pena traz. Ou seja, basicamente no exame da proporcionalidade estrita, os benefícios do fim precisam superar os custos do meio. Por mais que o meio que eu utilize para atingir esse fim, ele tenha custos, esses custos, eles são razoáveis e proporcionais e menores do que os benefícios que eu vou conseguir com o fim que eu pretendo. Logo, verifica-se, portanto, a diferença básica entre razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade, tribunal inglês, em uma sua jurisprudência, estabeleceu. E a razoabilidade, a sua aplicação é feita através de um teste de razoabilidade. Ou seja, verifica-se se a decisão a ser tomada ela é absolutamente razoável, ou se um órgão jurisdicional razoável iria ou não aplicá-lo. Já o princípio da proporcionalidade, ele vem do Tribunal Constitucional Alemão e ele é analisado sobre o prisma de 3 submáximas: a adequação ou idoneidade, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. E, ao final, eu destaco que o princípio da proporcionalidade ele foi recentemente aplicado na jurisprudência brasileira, no caso do artigo 273 do Código Penal. Esse artigo ele estabelece as penas de 10 a 15 anos para quem falsifica, corrompe, adultera ou altera produto destinado a fim terapêutico ou medicinal. E mais precisamente o seu parágrafo, melhor dizendo, 1º-B, que estabelece outras condutas também punidas com pena de 10 a 15 anos, no caso de produtos sem registro, em desacordo com fórmula, com redução do valor terapêutico ou com procedência ignorada. Nesse caso específico do parágrafo 1º-B do artigo 273, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a pena de 10 a 15 anos e multa era desproporcional e, portanto, inconstitucional. Por quê? Porque punia-se o parágrafo 1º-B da mesma forma que a conduta mais gravosa que se encontra no caput. Por exemplo, falsificar, corromper, adulterar ou alterar um produto destinado a fim terapêutico é mais danoso do que em relação a produto sem registro ou em desacordo com a fórmula constante no registro, ou sem as características de identidade e qualidade admitidas. Logo, verificou-se também que seria uma pena acima do estupro de vulnerável e, portanto, seria desproporcional. Então, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 979962 do ministro Roberto Barroso, entendeu pela inconstitucionalidade da pena do preceito secundário do artigo 273-1B, que era de 10 a 15 anos, declarou inconstitucional e, declarando-se inconstitucional esse preceito secundário, em virtude do efeito repristinador desse controle de constitucionalidade que foi feito, voltou a ser aplicada a pena inicialmente prevista pelo legislador, que era de 1 a 3 anos de reclusão. Então aí nós temos um ótimo exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade na seara penal. Muito obrigado.